Saúdo a todos no canal. No meu canal tem um padrão de como tricotar um chale. Eu mostrei isso, era relevante no inverno, e também me perguntaram se é possível tricotar um lenço triangular com esse padrão. Sim, claro que pode, lá tem o esquema. Neste vídeo vou deixar o link para essa videoaula na descrição. Vejam, estou tricotando um lenço triangular para minha filha. Fica muito bonito, inclusive em fios de verão, se você usar um fio de verão. Olhem, para o lenço triangular é perfeito. Eu estou usando o Yarn Art Flowers Unicolor, sim, onde tem algodão com acrílico e em 50 gramas são 200 metros. Mas neste vídeo eu vou mostrar para vocês porque também me perguntaram se é possível tricotar um motivo quadrado com esse padrão. Sim, claro que pode. Agora eu vou mostrar e além disso é fácil de tricotar. Esse ponto não é nada difícil. Só alterna dois tipos de carreiras e depois de fazer o motivo, você pode unir vários motivos entre si para fazer, por exemplo, uma manta ou colcha. Vai ficar muito bonito, ou então você pode fazer um motivo grande, por exemplo, de 40 por 40, e usar como capa de almofada. E também vai ficar muito bonito se a almofada for de cor contrastante, ou seja, por exemplo, ela for de uma cor vibrante e nós fizermos a capa em uma cor clara. Agora vou mostrar como esse ponto é usado especificamente para fazer um motivo, um quadrado. Então vou começar a tricotar. A amostra será feita com o fio Yarn Art Jeans. Vou explicar qual é o princípio desse ponto, assim você poderá fazer em qualquer tamanho. Pode tricotar vários motivos e uni-los, ou então fazer apenas um motivo grande como uma manta ou uma toalha de mesa. Na verdade, se você tiver um fio rendado bonito, o ponto fica muito bonito. No final do vídeo vou mostrar tudo. Então veja bem, começamos fazendo um nó inicial bem firme, e agora montamos 10 correntinhas devagar. Uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por fim 10 correntinhas no total. Fechamos em círculo. Agora nós vamos fazer exatamente 4 correntinhas. Contamos uma, depois 2, 3 e finalmente 4, e logo em seguida fazemos 2 laçadas completas na agulha e tricotamos com bastante cuidado. Vamos alternar 7 pontos altos duplos com uma correntinha. Teremos 4 desses elementos, ou seja, como se fosse um quadrado, como os lados de um quadrado. Agora vou mostrar tudo. Ponto alto duplo. 3, 4 correntinhas como o primeiro ponto alto. Então, 4, 5... 6 e 7. Assim, todos os 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma correntinha. Depois disso, novamente vamos fazer 7 pontos altos duplos e uma correntinha de separação. E repetimos esse processo assim por 4 vezes. Sim, ou seja, como os 4 lados do motivo. Esta história fascinante não termina por aqui, pois os desdobramentos mais surpreendentes e emocionantes ainda estão por vir no próximo capítulo, que você não pode perder de forma alguma, portanto, continue acompanhando para descobrir o desfecho final. Assim, fizemos novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos duplos e uma correntinha. Repita isso mais 2 vezes, ou seja, fazendo 7 pontos altos duplos e uma correntinha. Vou mostrar como fechar essa primeira carreira e passar para a próxima. Então, veja só. Eu fiz, digamos, 4 desses elementos de 7 pontos altos duplos com uma correntinha entre eles. Fazemos uma correntinha e no topo do primeiro ponto alto, ou seja, eram 4 correntinhas, na quarta correntinha fechamos tudo. A primeira carreira está pronta. Veja como fazemos a segunda carreira. Fazemos 3 correntinhas e agora vamos trabalhar pontos altos em relevo. Eles podem ser em relevo pela frente ou por trás. Alguns também os chamam de pontos altos em relevo ou pontos altos em relevo invertido. Agora vamos fazer um ponto alto em relevo pegando por trás.
Assim, pegamos o ponto alto duplo da carreira anterior e fazemos um ponto alto simples. Mais uma vez repito, é assim que eles são chamados. Este é o ponto alto em relevo pegando por trás, ou ponto alto em relevo invertido. É assim que se pega o ponto da carreira anterior e se faz um ponto alto simples. Nós fazemos 7 deles, destes pontos altos em relevo pegando por trás. Também 3 correntinhas. Contamos como 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Em seguida, fazemos 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E fazemos o mesmo em cada lado. Ou seja, fazemos 7 pontos altos em relevo, pegando por trás com uma laçada e entre eles 5 correntinhas. Assim, repetimos o mesmo mais 2 vezes em cada lado. Ou seja, faça 7 pontos altos em relevo, pegando por trás, e 5 correntinhas. Faça isso sozinho. Esses 2 lados, e eu vou mostrar para vocês como fechar essa carreira e passar para a próxima. Então, vejam como fechamos. Na segunda carreira, fazemos 2 correntinhas, damos uma laçada, inserimos na cabeça do primeiro ponto alto, ou na terceira correntinha, e fazemos um ponto alto em 3 etapas, ou como se faz o ponto alto patente. Ou seja, dessa forma, para que sua agulha fique mais ou menos no meio do canto. Em seguida, fazemos 4 correntinhas, 3, 4, 2 laçadas e na metade do canto novamente fazemos 7 pontos altos duplos, sendo as primeiras 4 correntinhas. Contamos como o primeiro ponto alto duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora fazemos o 7º passo. Veja como deve ficar. Agora, na lateral, contamos assim: 1, 2, 3, 4, ou seja, encontramos o meio de tudo. Aqui tínhamos 7 pontos altos, encontramos o meio, e no meio, assim, fazemos um ponto baixo. Em seguida, no canto, fazemos 7 pontos altos duplos, uma correntinha e novamente no mesmo canto. 7 pontos altos duplos, o segundo ponto alto duplo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, primeiro. Correntinha. E novamente no mesmo canto. E mais uma vez fazemos 7 pontos altos duplos. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto e sétimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Aqui procuramos o meio. 1, 2, 3, 4 na quarta correntinha. Aqui está o nosso meio. Fazemos um ponto baixo e repetimos o mesmo. Da mesma forma, formamos cada canto, fazendo 7 pontos altos duplos, uma correntinha e novamente 7 pontos altos duplos, no mesmo lugar. No meio aqui um ponto baixo.
Terminamos essa terceira carreira, vou mostrar o que fazer a seguir. Então vejam, estamos finalizando a terceira carreira. Esta é a carreira em que fazemos esses elementos de 7 pontos altos duplos. Entre eles, nos cantos, fazemos uma correntinha e em cada lado nós os separamos com um ponto baixo. Fechamos a carreira, fazemos uma correntinha e 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. Voltamos novamente para a carreira onde vamos fazer pontos altos em relevo. Primeiro, fazemos 3 correntinhas que vão substituir o primeiro ponto alto, damos uma laçada e vamos trabalhar pontos altos em relevo, pegando por trás, ou seja, pontos altos em relevo por trás. No fundo, nosso padrão é composto basicamente por 2 carreiras. O primeiro é a carreira com pontos altos duplos e a segunda é a carreira com esses pontos altos em relevo por trás. E assim por diante, 4, 5, 6. Aqui era preciso fazer um ponto. Quatro, 5, 6, 7 e assim por diante em cada um. Na carreira em que já fazemos os pontos em relevo, entre eles, ao lado, fazemos 3 correntinhas e nos cantos 5 correntinhas. Agora vou mostrar. Em seguida, fazemos 7 pontos altos em relevo por trás com uma laçada. Nos cantos. Entre esses pontos em relevo, fazemos 5 correntinhas. Depois, novamente, fazemos 7 pontos altos em relevo por trás. Pontos altos com uma laçada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ao longo do lado entre eles fazemos 3 correntinhas e depois repetimos o mesmo, ou seja, toda essa carreira. Temos pontos altos em relevo por trás, são 7, só que ao longo do lado, entre eles, são 3. Correntinhas nos cantos, entre eles 5 correntinhas. Dessa forma, terminamos sozinhos até o final essa quarta carreira. Então, vejam, ao fazer essa carreira nos cantos, fechamos como eu já mostrei para vocês. Nós alternamos, em alguns lugares fechamos com uma correntinha, aqui temos um canto com 5 correntinhas que fazemos. Dê uma laçada na base do primeiro ponto alto e faça um ponto alto em 3 etapas, ou como um ponto patente. Sim, para que a agulha fique no meio, faça 4 correntinhas. E novamente. Ou seja, como eu disse, alternamos apenas 2 carreiras, e esta carreira fazemos novamente. Os pontos altos duplos formam a metade do canto, ou seja, são pontos altos duplos. Aqui são 4, 5, 6, 7. Assim, 1, 2, 3, 4, fazemos um ponto baixo nas alças já formadas de 3 correntinhas. Aqui, novamente, fazemos esse leque de 7 pontos altos duplos. Esse é o princípio de como se faz esse motivo. Todas as carreiras seguintes são feitas exatamente da mesma forma, ou seja, a próxima carreira. Vamos fazer pontos altos em relevo pegando por trás, e depois disso, teremos esses leques novamente.
de 7 pontos altos duplos. 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4. E formamos o canto. Como sempre, fazemos um ponto alto duplo. E depois mais 2. 3, 4, 6, 7 e 1, uma correntinha. E agora, voltando novamente para trabalhar exatamente nesse mesmo canto onde estávamos, vamos realizar a execução de mais 7 pontos altos duplos completos. Começamos com o primeiro, depois o segundo, o terceiro e seguimos agora para o quarto ponto, o quinto ponto, o sexto ponto e finalmente completamos o sétimo ponto alto duplo para finalizar essa sequência específica de pontos no trabalho manual. Isso quer dizer que temos o número 7, seguido de 1, 2, 3 e finalmente o 4. É exatamente desta maneira que se forma cada lado. Aqui novamente no meio. Temos 7 pontos altos duplos. No canto, como de costume, fica esse leque de 7 pontos altos duplos, uma correntinha e novamente 7 pontos altos duplos. Terminamos esta carreira. Então, e fechamos esta carreira. Uma correntinha. E no topo do primeiro ponto alto ou na quarta correntinha, tudo depende, veja só. Pode-se fazer assim também. Motivos tamanho 1. Se eu faço com esse fio, fica 12 por 12 centímetros. Se você planeja fazer um maior, o próximo princípio é o seguinte. Então, aqui você sobe com correntinhas e faz pontos altos em relevo. Entre eles, 3 correntinhas, no canto, 5 correntinhas. E na próxima carreira, preenche-se novamente da mesma forma, cada arco de 3 correntinhas. Com esse leque de 7 pontos altos duplos, fixamos com um ponto baixo e o canto, assim como eu acabei de fazer nesta carreira. Você pode tricotar infinitamente, pode usar qualquer fio. Se pegar um fio mais grosso e uma agulha maior, vai conseguir fronhas grandes assim para almofadas, então esse padrão pode ser usado. Você pode fazer não só em formato de triângulo, mas também em quadrado. Ambos ficam muito bonitos. Se foi útil para você, por favor, deixe seu like, comentário. Tchau, tchau a todos e tudo de melhor para vocês.